Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. É muito bom estar em casa. Ficamos 11 dias fora. Não deu para ficar os 15 dias que nós temos direito, mas deu para descansar. Final do ano a gente completa. E eu preguei em alguns lugares, mas coisa boa é estar em casa. Coisa boa é pregar na casa que você discipula, que Deus lhe usa, que você conhece todas as ovelhas, sabe os carrapichos. É bênção de Deus. Lucas 24, versículo 13. Amém? 24, 13. Vamos ler. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cerca de 12 quilômetros, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo algumas perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que embotados, fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas que, caminhando, trocai entre vós? Por que vocês estão tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: a que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, o que foi um profeta poderoso em obras, e a palavra de Deus, poderoso em obra e diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse aquele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas das mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele achava em todas as escrituras. Olha aqui para mim, só uma pausa para a gente continuar, não acabou ainda não. Toda a escritura fala de Cristo. Honestos e tardos do coração, ele começou a explicar, porventura não convém que o Cristo tinha que padecer tudo isso? E aí ele começou a explicar tudo aquilo que falava dele desde Moisés. Toda a escritura fala de Cristo. Gênesis, Êxodo, Levítico, tudo. Em cada livro você vai achar um tipo de Cristo. Tudo. Quando Adão pecou, um inocente teve que ser morto, sangue inocente teve que ser morto, para que Adão se cobrisse com pele de animal. Escuta, um ser inocente morreu para cobrir o pecado do homem. Jesus Cristo, inocente, teve que ser crucificado para que o nosso pecado saísse. Toda a escritura aponta para Cristo, tudo aponta para Jesus. Por isso que se você tem relacionamento com a escritura, se você conhece a palavra, você vai somente adorar a Jesus, você somente vai crer em Cristo, você vai olhar para Ele, Ele vai ser o seu tudo. Amém? Vamos lá, 29, 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe, e eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde,
e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e o conheceram, e ele desapareceu de diante deles. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o coração quando pelo caminho nos falava e quando as escrituras nos era aberta? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregado os 11 que estavam com ele, aos quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhe contaram tudo o que havia acontecido no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. No partir do pão. Amém? Glória a Deus. Preste atenção. Todos os dias, sementes são lançadas na nossa vida. Todos os dias, você recebe sementes de bênção e sementes de maldição. Todos os dias o céu quer dar uma boa notícia para você, mas o inferno, com a sua criatividade quase que infinita, também tem más notícias para você, dizendo que as coisas não vão dar certo, que não tem mais jeito, que já era, como diz aqui no Ceará, morreu Maria Preá. Não tem, acabou. O inferno tem um poderio estrombólico, grandioso, para lançar ideias horríveis na sua mente, para lançar sementes. Agora cabe a você aceitar as sementes do céu, que são sementes de ânimo, sementes de coragem, sementes de fé, sementes de esperança, sementes de confiança, sementes de glória, sementes que vão fazer você voar, que vão fecundar no solo da esperança da sua vida, que vão fazer essa árvore de bênção crescer e dará frutos extraordinários. Ou cabe a você pegar a semente do inferno, e porque ela tem também a capacidade de fazer tudo isso, só que os seus frutos são frutos de morte. Então você tem que ver o que você quer, se você pega a semente do céu, ou se você nutre a semente do inferno. Você tem que jogar fora as sementes do inferno, que são sementes de desânimo. Parece que uma apatia, um desânimo tem pego o povo de uma maneira geral. Nós temos visto arquétipos, modelos horríveis. Quer ver sementes que têm sido lançadas na nossa vida? As sementes do inferno não pedem licença para estar na sua vida. Não pedem. Os arquétipos estão invertidos, os modelos estão invertidos. Hoje, muitas meninas querem o corpo da Ana Hickman. Tem alguma coisa com a Ana Hickman errada? Não! O problema é você querer ser ela. O problema é você querer ser Gisele Bündchen. Então eu vou em busca do corpo perfeito, e eu vou ficando anorexo, bulímico, eu vou entrando nesses colapsos alimentares, nesses distúrbios, em busca de algo que, se eu conseguir, eu serei feliz. Quem disse? Algumas meninas hoje só querem ser a Anitta, o referencial dessa juventude. Anitta! Você entende a discrepância, a maluquice, o surto que a nossa sociedade se encontra? Eu quero rebolar como a Anitta, as minhas nádegas têm que balançar como a dela. Me perdoe, mas é desse jeito. Ela agora fez uma plástica ali, eu quero também. O nariz dela, já não, eu quero também. E não importa se eu vou estar parecendo a maquete do Satanás no final de tudo, mas eu quero parecer com ela. Você entende? Você entende que a cantora revelação foi um homem? Agora vamos chamar a cantora Pablo Vittar. Como é? O gênero é masculino, mas há esse antagonismo de artigo, é a Pablo. Você entende aquilo que você entende o que nós estamos vivendo?
a sopa de confusão que estão fazendo no cérebro das pessoas. Você está entendendo? E aí vai se achando prazer naquilo que não dá prazer, vai se achando vida naquilo que não é vida, e no final de contas está todo mundo morrendo. Os jovens estão dizendo: ficou com quantas? Eu fiquei com 10 hoje. E você? Eu fiquei com 5 nessa festa. E você? Aí eu fiquei com 7. Você não ficou com nada, você foi, porque cada uma que você foi ficando ficou um pedaço de você, e você foi se desintegrando pelo caminho. Você não ficou, você se derreteu, você se diluiu, você se desintegrou, você se desmanchou, você perdeu a sua personalidade. Todo mundo querendo ser alguém, mas ninguém quer ser ele mesmo. Por quê? Porque pega todas essas sementes do diabo e diz: pode vir, o solo da minha vida está fértil, eu recebo tudo, e aqui tudo vai fecundar. E aí você tem um nível de suicídio altíssimo, de depressão altíssima, de ansiedade altíssima. Você tem um nível de jovens entrando nas drogas, assim de uma maneira, no álcool, assim de uma maneira grande. E as famílias estão ficando desesperadas. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você essa noite. Há esperança, e Deus vai usar você para trazer esperança, para lançar toda semente de desânimo, não só da sua vida, mas na vida daqueles que estão à sua volta. Porque a palavra do Senhor diz no livro de Jeremias, capítulo 29: eu sei o pensamento que eu tenho a respeito de vós, são pensamentos de bênção, não são pensamentos de morte, são pensamentos de crescimento, são pensamentos de glória, são pensamentos de prosperidade, não são pensamentos de miséria e de morte, naquilo que vai fazer você amargar no inferno o resto da sua eternidade, ou por toda a eternidade. Entenda isso. O que Deus tem para você é esperança, é vida, mas você tem que resolver lançar fora toda semente do inferno, toda semente de desânimo. E o que tem a ver isso com a palavra? Amados, é preciso entender que você tem algumas sementes ainda de desânimo, talvez não diagnosticadas na sua vida, e glória a Deus que você não tenha, porque se você não tiver, você vai ajudar aqueles que têm. Então, vamos caracterizar algumas sementes aqui, vamos diagnosticar algumas coisas. A primeira semente de desânimo que eu queria falar nessa noite é a semente que você precisa lançar fora, essa semente da falta da consciência familiar e espiritual. A falta da consciência de uma herança familiar e espiritual em Cristo nos traz desânimo. Entenda algo: você participa, você faz parte de uma família espiritual. Todo pai gosta da casa cheia. A igreja não é um lugar onde os estranhos se reúnem. A igreja é um lugar onde os filhos de Deus se reúnem. Irmão, entenda algo: aqui é a casa do Pai. Você tem uma herança. Se você não tiver consciência dessa herança, desanima. A palavra do Senhor diz que se o herdeiro for menino, ainda que seja senhor de tudo, em todo tempo, ele nada difere do escravo. Por isso que tem gente desanimado, porque serve a Deus como escravo. Serve a Deus como escravo. Ei, Deus pode ser Senhor, mas Ele antes de tudo é Pai e amigo. E isso é relacionamento. Não é aquele Senhor: eu não vos chamo mais de servo, porque o servo não se faz revelar tudo aquilo que eu faço. Eu te chamo de amigo, porque amigo tudo é revelado. Jesus disse: pega a sua carteirinha e troca. Pera, deixa eu te dar aqui minha carteirinha, servo, agora me dá aqui a carteirinha de amigo. Agora eu já não ando mais assim. Eu sei que Ele é meu amigo, está comigo em todo o tempo. Você pertence a uma família. A igreja é a família de Deus. E todo pai gosta da família junto, ao redor da mesa. Qual pai que não gosta, irmão? É uma bênção. Mas pastor, a igreja tem problema. E com seus filhos dentro de casa? Quem tem 3, 4 filhos? Meu irmão, quando não tem, espera chegar os 2 filhos que você tem, com as 2 noras, com os netos, para você ver como é que fica a sua casa. É um neto brigando com o outro,
a bagunça, mas a alegria. Você não tem paz, mas você tem alegria. É desse jeito. O pai gosta da casa cheia. É o filho chegando, o primeiro filho chegando com a esposa e com o netinho. É o segundo filho chegando com 2 netinhos. É o terceiro filho chegando com a ONG, com 4, já com a creche atrás dele. E aquelas crianças quebrando tudo dentro de casa. E o vovô diz, pode quebrar. O filho não podia, mas o neto pode quebrar. É aquela bagunça dentro de casa. É um correndo para um lado, um correndo para o outro. E ele está alegria, um pula na barriga do avô. O vovô ama isso. Ele não tem paz, ele não consegue nem cochilar de tarde, mas ele gosta, ele tem alegria. Agora o interessante é que quando as crianças ficam doentes, é uma paz, mas não tem alegria, é só preocupação. Entenda, assim é a igreja, irmão. É um para um lado pensando uma coisa, outro pensando na outra, às vezes discorda, mas é a família de Deus. O pai gosta. Domingo vai vir todos os meus filhos aqui para casa fazer um churrasco. Glória a Deus, eu vou comprar alcatra, picanha, sei lá o quê, e vai vir todo mundo. É assim quando a gente se reúne aqui às quartas-feiras, quando a gente se reúne no domingo. Você tem que ter a consciência que você percebe, que você pertence a uma família espiritual. Aleluias! É bênção, né, Pedrão? Pedrão é filharada, volta da mesa, é bênção. Glórias a Deus. Somos uma família de Cristo. E se somos uma família, nós recebemos um legado e precisamos deixar um legado. Que legado que nós estamos deixando para a próxima geração? Que legado eu estou deixando para aqueles que estão chegando? Ei, na nossa cultura, sabe por que a gente é ruim de deixar legado? Porque na nossa cultura ainda é muito estranho deixar herança, coisa que é normal na Europa, nos Estados Unidos. Quando deixo herança, o meu pai me deixou herança. Qual a herança que você tem? Ei, deixe herança. Nós somos herdeiros e co-herdeiros. Há uma herança. Há o primeiro testamento e o segundo testamento. Há herança. Sabe por quê? Porque herança se deixa para filho. Servo, escravo não recebe herança. Quem recebe herança é filho. Quem recebe herança é filho. Então tenha essa consciência que Deus te ama, que Ele é o seu pai e Ele é o seu amigo. Não fique andando desanimado. Lance fora essa semente. E o interessante é que todo desanimado, ele costuma achar outro desanimado para andar com ele. Você já viu isso? Todo desanimado, ele pega outro e diz o seguinte: vamos nos desanimar juntos. A palavra do Senhor diz que esses dois que olharam para Jesus, preste atenção, isso era domingo. Esses discípulos não ficaram em Jerusalém, voltaram para Emaús. Voltando para Emaús, Emaús significa o nome do Senhor. É um lugar onde eles queriam ter a percepção da sua verdadeira identidade. Jesus Cristo morreu, Ele se dizia profeta, poderoso, fazia milagre, era o bam, sabe? Agora acabou, já passou 3 dias, era domingo, eles já estavam caminhando quase 12 quilômetros, e Jesus aparece com eles conversando com Jesus, e pasme, esse jovem que Jesus estava interrogando era tio de Jesus. Cleopas era tio de Jesus, mas estavam tão desanimados que nem reconheceram a Jesus. Como se não bastasse, não, vamos nos desanimar junto. Eu me alimento da sua miséria e você se alimenta da minha miséria. E aí vai. A Bíblia diz que eles iam conversando pelo caminho. O que você tem conversado? O que tem saído da sua boca? Você tem gerado fé? Ou você tem gerado desânimo? O que você tem falado? Quando você abre a sua boca, é tragédia. Você é aquele que sabe de todas as tragédias do dia, não dorme sem assistir o Datena, sem assistir outros publicidades do inferno, porque tem cada coisa, tem gente que assiste cada coisa que se assistir mais 3 dias é pânico, não vai sair de casa não. Irmão, eu andei no Rio de Janeiro agora, corri no calçadão, com celular, todo mundo com o celular na mão,
todo mundo tirando foto, na praia ou no centro da cidade. Quem acompanhou pelo Instagram viu, em todo lugar, 10h30 da noite, 11 horas da noite, 11h30 da noite, eu, Bernardo, caminhando. Eu não escutei nenhum, pega ladrão, pelo menos um, para dizer. Mas pastor, só mostra violência no Rio. Irmão, eu sei em quem eu tenho crido. Olha, há uma unção, Deus, preste atenção, é porque a igreja ainda não acordou. Há uma unção sobre a sua vida, meu irmão. Aonde você pisa, você tem capacidade de atrair bênçãos sobre você. Irmão, o quadro que você visualiza é o quadro que você atrai. Se eu andar para um lado e para o outro, eu vou atrair aquilo. Quem é aquele cara assustado com medo de ser roubado? É a bola da vez, é a presa. O Jó disse: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Eu não quero saber de bandido. Eu vou andar em nome de Jesus. Eu vou fazer o que eu vim para fazer. Está todo mundo fazendo, irmão. Eu vou aproveitar. Ai, é porque aqui é esquisito. É porque ali morreu alguém, mas ali nasceu alguém. Aí ali morreu uma pessoa. Ali fulano foi estuprado. Aí diz: irmão, não quero saber. Eu vou andar e vou repreender o demônio do assassinato, do estupro, do Exu Caveira, da encruzilhada dos infernos. Em nome de Jesus, eu vou andar e vou abençoar. Aonde eu colocar as minhas mãos e aonde o meu pé pisar, abençoado será em nome de Jesus. Aleluias. Não ceda às sementes do inferno. Não ceda. Eu me lembro de manhã, quando eu voltava do colégio de manhãzinha, bem pequenininho, vou passar para o próximo tópico, e tinha um beco. Eu tinha um medo de passar naquele beco lá em Inhaúma, no Rio de Janeiro. E eu falava: ai meu Deus, esse beco é o beco do terror, porque todo mundo falava: cuidado com o beco. Mas ou eu passava pelo beco, ou eu andava 3 quilômetros ou 4 a mais para chegar na minha casa. Então o beco cortava caminho. E eu, criança, voltando do colégio sozinho, com 9 anos, 10 anos. Aí lá vai eu. Quando chegava na porta daquele beco, aquele beco parecia o beco do Batman, aonde o espantalho matou a mãe e o pai do Batman. Aí o beco fazia assim, ó, afunilava. Eu falei: não vou passar nesse beco não, falava. Quando eu entrava no beco, primeiro passo, para trás parecia que eu tinha 1000 para voltar, não conseguia voltar, eu tinha que ir. Aí eu lembro que minha avó, sempre, desde pequeno, olha como é que isso influencia na sua mente. Eu via sempre minha avó falando: o sangue de Jesus tem poder. Eu falava: se tem poder, então tá bom. Eu falava, eu não entendia direito. Aí eu entrava, primeiro passo, aí eu assoviava. Irmão, eu não sei assoviar, nunca soube, já fui melhor, estou piorando com o tempo assovio. Aí eu cantava assim, ó. Não vou, não dá certo. Eu entrava no beco, aí eu cantava assim, ó, assoviava: se as águas do mar da vida quiserem te afogar. O pessoal passando por mim não entendia nada. Segura na mão de Deus e vai. Eu sabia cantar. Meu pai cantava essa música. Meu pai fazia abertura na igreja católica, né? Aí eu ficava: segura nas mãos de Deus. A voz fininha, né? Segura nas mãos de Deus. Quando chegava na metade do beco, eu olhava assim e falava assim: meu Deus, ainda tem metade do beco. Por quê? Porque era lançado na minha mente que aquele beco, mataram naquele beco, estupraram naquele beco, criança sumiu, venderam os rins de não sei de quem nos Estados Unidos, da criança que sumiu naquele beco. E criança ouve tudo, criança é ligada em tudo. A gente está olhando para um lado, criança está olhando para o lado, mas está ouvindo tudo. O terror, meu irmão. Aí um dia eu entrei nesse beco, um homem do outro lado fez assim, ó. Irmão, era uma chave de fenda, mas eu vi uma pistola. Tum! Saí correndo e entrei no bar do Seu Havaí. Seu Havaí era tem um homem com revólver lá. Aí o homem sai do beco com a chave de fenda na mão, rindo da minha cara assim: o que houve assim? Aí eu fiquei: não, é porque o medo faz ver coisas aonde não tem. Aquilo que eu mais temia me sobreveio. A pessoa tem um ataque cardíaco. Algumas pessoas que são picadas por cobra, a maioria delas não morrem do veneno,
morrem de pavor, de pânico, com medo de morrer, acabam morrendo. Entende isso? Então não ande desanimado, não seja contaminado. Se alguém for para pular para o outro aqui, senão não vai dar tempo. Se as pessoas vêm no seu ouvido só para falar desgraça e fofoca, há um sério problema com você. Não, pastor, é com elas, é com você. Ela está vendo em você um bom depósito para o lixo delas. Porque só vai haver fofoca se houver quem ouça. Então entenda. Aleluias. A segunda coisa, a segunda semente, é a semente da lealdade das tragédias do passado. Toda pessoa que é leal às tragédias do passado mantém em sua mente a negação de um futuro de bênçãos. Aleluias. Olha, preste atenção no versículo 13, quando ele diz: o que vocês estão conversando? Porque qual é as boas novas que rola? Isso era domingo, eles estavam na sexta-feira. É porque um Jesus poderoso, ele se dizia profeta. Olha a percepção que eles tinham. Profeta, não via Jesus como Deus. Profeta poderoso em obra e em palavra. Não era Deus, era um profeta. Ficaram presos na sexta-feira da paixão, e Jesus já estava no domingo da ressurreição, tirando onda com a cara deles. Por quê? Irmão, Jesus estava perguntando dele mesmo: o que aconteceu? Me conte. Você não sabe, é peregrino? Não, me conte o que aconteceu. Jesus perguntando dele mesmo. O milagre tinha acontecido, mas eles estavam presos na sexta-feira. Tem gente que é assim: o milagre já está acontecendo, mas ele fica: é porque eu sou assim, porque daquela vez você fez isso comigo. Aí eu sou assim porque aconteceu isso, porque fica jogando na cara, fica falando: irmão, nunca vai sair do lugar, nunca vai para frente, as coisas não melhoram, o mar não se abre, as bênçãos não. Sabe por quê? O futuro de bênçãos espera você, mas você está tão preso às tragédias do passado que não tem como você agarrar aquilo que está vindo no futuro. Ou você agarra uma coisa, ou você agarra. Você não é um povo com 8 braços para agarrar um monte de coisa ao mesmo tempo. Ou você agarra o passado e fica no passado, ou você se liberta do passado e vai correndo para o futuro que Deus tem para você. Como a pastora Denise falou aqui na abertura do culto: eu corro para o alvo, esquecendo as coisas que para trás de mim ficam, eu prossigo para o alvo. Aleluias. A Bíblia diz que Gideão saiu com mais de 30 mil. Numa talagada só, voltou 28 mil, se eu não me engano, com medo. Depois, bota eles para beber água. Aqueles que beberem água como um cão, volta. E aqueles que levarem a mão, isso é Juízes capítulo 6, 7 e 8. Levarem a mão, esses você fica, só ficou 300. Sabe por quê? Porque bebiam a água, levando a mão, estavam olhando para frente, vigilantes naquilo que estava por vir. Não estavam com medo e não estavam desesperados, tomando água como um cão. Eu vou morrer. Porque no ano passado esse povo subiu e roubou toda a nossa colheita. Ano retrasado esse povo subiu e roubou toda a nossa colheita. Ei, deixa eu falar, eu não sei quais são os inimigos, eu não sei qual o povo que tem subido e roubado a tua bênção, eu não sei em que área da sua vida tem sido roubado tudo aquilo que Deus tem para você. A palavra do Senhor diz no livro de Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra hostes, principados, príncipes da malignidade, potestades, forças do mal que habitam nas regiões celestes. Então, meu irmão, revista-se da armadura de Deus, porque você está em guerra, mas nele nós somos mais do que vencedores. Você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? Aleluia, me ajuda aí, grite aí, aleluias, aleluias. Então, irmão, não fica preso. Ai, me roubaram uma vez, não deu certo uma vez, fui traído uma vez, fui passado para trás uma vez, agora eu não confio mais em ninguém. Não fique leal às tragédias do passado. Jesus já havia ressuscitado, e eles na sexta-feira da crucificação. Deus nos chama para viver uma vida abundante.
Romanos 12, do 9 ao 12, olha, o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra uns aos outros mais do que vocês. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança e sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Preste atenção, alegre-se na esperança. É na esperança que você tem que se alegrar. Larga esse mau humor de lado. É porque eu estou em TPM. O Deus que eu conheço transforma as moléculas, transforma as células. Ele te criou. É porque eu estou na menopausa. Por raio essa menopausa, em nome de Jesus. Deus vai transformar você. Alegre-se na esperança. Levante os olhos, olhe para cima. Tira essa amargura da sua vida, essa cara azeda. Afinal de contas, você foi batizado, meu irmão, nas águas, não foi num pote de vinagre. A gente fica valorizando as coisas. É porque assim, é porque eu já aprendi hoje. Quando a pessoa quer que eu ore por ela, que ela quer contar a desgraça da doença, falando, para, não conta mais não. Vamos orar, porque é melhor nem saber, porque senão daqui a pouco nem eu tenho mais fé. Que a sua doença é tão forte que eu vou crer mais nela do que no nome de Jesus. Porque a gente fica assim, peraí pastor, deixa eu contar. Meu tio morreu disso, meu bisavô morreu disso, meu avô morreu disso. Meu tataravô não chegou nem aos 80 anos e também o meu pai já teve 2 piripaque e eu já estou até sentindo uma dor no coração. E olha que eu só tenho 15 anos de idade. Tem gente que é assim. Anula, quebra essa maldição, meu irmão. Quebra isso. Não, porque agora quando é bênção, é muita coisa para mim. Será que eu mereço? Quando é desgraça, merece. Quando é bênção, é muita coisa. Irmão, para com isso. Para com isso. Pensar que você merece muito não é prepotência não. Não é prepotência não. É consciência de quem você é em Cristo Jesus. Mas eu não mereço. Não, Deus quer te abençoar. Você pode até não merecer, mas Ele diz, mesmo não merecendo, eu te dou. Então você acaba merecendo, Deus quer te abençoar. Isso é graça e misericórdia. Misericórdia é aquilo que eu merecia receber, não mereço. É a graça, aquilo que eu não merecia, Ele me dá. Então no final das contas, Ele acaba te dando. Deus é galardoador daqueles que o buscam. É presenteador. Deus dá até enquanto não está dando. Enquanto Deus não está dando, Ele está te dando paciência, perseverança, sabedoria. Ele está te dando, Ele está experimentando a tua fé. Entenda isso. Amém? Se você quer ser prisioneiro, entenda que você pode ter que ser prisioneiro da esperança. Porque assim como a fé cresce no solo da esperança, o desânimo cresce no ambiente da falta de fé. Lance fora essa semente demoníaca da sua vida. Amém? Olha o que diz no livro de Zacarias. Não coloquei. Zacarias 9, versículo 12 diz: prisioneiros, voltem para a sua fortaleza. Voltem todos aqueles que são prisioneiros da esperança. Se você tem que ser prisioneiro de algo, seja prisioneiro da esperança. Não é da falta de fé, não é do desânimo. Terceiro ponto: a semente da falta de propósito. Quando o meu propósito de vida é viver uma vida sem propósito, eu falo de Cristo com Cristo, a respeito de Cristo para Cristo, como se Ele não soubesse dele mesmo. Olha só no versículo 19. Pegue a sua Bíblia, versículo 19. Diz assim: e ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo, e como os principais dos sacerdotes e nossos príncipes o entregaram à condenação à morte e o crucificaram. Vocês estão entendendo que eles estão falando de Cristo para Cristo, a respeito de Cristo, com Cristo, como se Cristo não soubesse dele mesmo? Eu fico me segurando, pensando na vontade que Jesus estava de rir. Porque quando você perde o propósito, você perde a visão. Você fica falando das coisas ao léu, sem percepção daquilo que acontece ao seu redor.
E essa semente tem que ser eliminada, que é a semente da falta de propósito na sua vida. Ei, você não veio para existir, você veio para viver. Mas só vive quem tem propósito. O seu casamento tem um propósito, o seu emprego tem um propósito, você está aqui tem um propósito, a sua oferta tem um propósito, o seu dízimo tem um propósito, a sua oração tem um propósito, a sua vida tem um propósito. Você veio ao mundo com um propósito. Entenda, você não veio para não fazer nada, você veio para que a glória de Deus se manifeste através de você. A semente da falta de propósito tem sido uma das sementes demoníacas que tem lançado muitas pessoas em hospitais, hospícios, depressão, ansiedade, porque a vida perde o sentido. E a quarta é a semente da falta de visão. Quem vive por visão, quarta e última, quem vive por visão não vive o propósito de Deus, porque vive apenas por vista. Quem não tem visão vive por vista, e o mundo é cruel demais para vivermos por vista. A vista elimina toda a expectativa de uma vida abençoada. O mundo é cruel para você viver por vista. Se você for viver por vista, você não sai de casa. Todo dia é uma desgraça, todo dia é uma notícia ruim. Todo dia a inflação aumenta e sobe e cai, o desempregado, o índice de desemprego aumenta, as coisas, o nível de separação aumenta, o nível de... Agora surgiu uma doença nova, agora já não é mais H1N1, é H1N1, H1N2, H1NT, ABCD, CGFZ, H4, YJ, é um monte de doença, todo dia. Se você for viver por vista, você não faz mais nada. Está difícil, o mercado de trabalho está apertando, o povo está gastando pouco. Será que eu abro um comércio? Será que eu faço medicina? Será que eu faço odontologia? Será que o povo está preferindo comer do que vestir? Então eu vendo algo que come ou eu vendo algo que se veste? Irmão, se você for viver por vista, você não faz nada. Agora, os que vivem por visão não cedem à crueldade que a vista dá. Você tem que viver por uma visão. Entenda algo, a sua visão é maior do que a sua condição. A visão de Deus na sua vida é maior do que o recurso que está no seu bolso, sempre. Porque se a visão que Deus te deu cabe no seu bolso, não foi Deus que te deu. A visão é sua e não é de Deus. A visão de Deus sempre vai ser maior do que você. Sabe por quê? Porque no final das contas é Ele que é glorificado. Você perdeu a oportunidade de aplaudir o Senhor. Aleluias! Aleluias! Quem tem visão não vive por vista. A vista traz, olha o que a vista traz a repetição dos comportamentos errôneos. E a visão que eles tinham era uma visão pessimista. Nós lemos o seguinte: esse Jesus era aquele que iria libertar, remir. A palavra remir aqui vem da raiz grega litró. Litros não significa remir de espiritual, significa um resgate físico. Litró é isso. A palavra que eles usaram é litroon. Litroon significa um rei ou um guerreiro ou algo parecido, que ia lá e resgatava o povo e libertava o povo da opressão. Era isso que eles estavam esperando. Sem visão, decepcionados. Sem visão, a falta de visão. Esse Jesus iria libertar a gente. Sei, cabeludinho assim, desse jeito, falando manso, com autoridade, mas manso, com esse olho cheio de amor, mandando a gente receber tapa na cara e ainda tem que virar outra face para apanhar de novo. Se o ladrão vem e diz: toma a túnica, e aí eu vou e digo: não, leva a capa também. Quer minha roupa? Não, eu volto pelado para casa. Esse Jesus que é o libertador. Meu Deus. Vamos voltar para Emaús? Vamos chorar junto? Era isso que eles estavam falando. Era disso que eles estavam reclamando. Nós esperávamos alguém que viesse libertar o nosso povo, Litron. Mas ele veio, morreu, foi crucificado.
Quem? Agora só faltava eles gritar: quem me defenderá? Não tem negócio desse do Chapolin Colorado? Como é que é? Quem poderá me defender? Só faltava eles falarem isso. Irmão, quem aparece? Jesus. Eu vim para remir, porque o meu reino é celestial. Com Jesus, com essa mesma imagem, ele morreu e foi levantado, e hoje as nações correm até ele, e ele não pegou em uma espada, ele só usou uma espada, a palavra de Deus. Essa palavra faz as nações correrem até Jesus. É essa palavra que faz. Isaías 55:5: eis que um povo que tu não conheces correrás para ti por amor do teu nome. Clama a mim e te darei as nações por herança. Não precisou pegar na espada. Pedro quis pegar, Pedro, embainha a tua espada, porque quem vive pela espada morre. Pedro, você não entendeu nada ainda. Eles não tinham entendido. Qual é a visão que você tem de Jesus? Quem é Jesus para você? Coitadinho na cruz, com cara de derrotado, com a boca seca, cheia de sede, e com os olhos esbugalhados, com a cabeça cheia de sangue, vertendo sangue do seu rosto, achincalhado. Esse é o Jesus que você serve? Ah, meu irmão, João viu Jesus em Apocalipse. Os seus pés são como um latão reluzente. Os seus pés não estavam furados, não, são como um latão reluzente. É para você olhar e ver quem você é aos pés de Jesus. Os seus olhos são como chama de fogo. Ele queima o pecado ao olhar em você. Você se entrega, diz assim: me perdoa, só com o seu olhar. Os seus cabelos são mais alvos do que a mais alva neve. Na sua cabeça não tem mais coroa de espinho. Há uma coroa, meu irmão. Na sua costa esquerda está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na sua boca sai uma espada aguda, meu irmão. Entenda isso. O Jesus que nós servimos é um Jesus vencedor. Ele não está na cruz, ele não foi vencido. Ele é o rei sobre reis. Você é rei e ele é rei dos reis. Aleluias, aleluias. Agora você tem que ter essa visão. A visão que eles tinham era errada. E terminando, olha o que a visão faz com você. A visão lhe empodera. Entenda que a visão lhe empodera. O poder da visão. A visão traz otimismo, vislumbre, e a falta dela traz pessimismo. A visão empodera você. Ela traz otimismo, ela traz vislumbre. Você olha aqueles filmes, Sir William Wallace, Coração Valente, interpretado por Mel Gibson, que libertou o povo da Irlanda do poderio escocês, o povo da Escócia do poderio irlandês, eu não lembro agora. Aquilo é fato real. Então, Coração Valente chegava lá na frente do todo o exército com o seu cavalo, e aí começava a falar dos inimigos que eles iam derrotar. Não, falava daquilo que eles iriam receber, a visão. Por que todo homem bomba se explode? Por causa de uma visão. Ó visão idiotada deles. Se você se explodir por amor a Alá, você terá rios de mel, de leite, de iogurte, sei lá o que. 72 virgens no céu. O que eles vão fazer no céu com 72 virgens? Mas ele quer, ele vai se explodir, porque tem 72 virgens esperando ele no céu. Tem rios de mel, tem Alá está esperando ele com não sei quantos potes de ouro. É visão, eles têm essa visão. Então fica fácil se matar para eles. É uma visão do inferno, mas eles têm a visão. Se você não tiver visão, você não está empoderado. Você não tem otimismo. Os comandantes chegavam na frente e começavam a falar daquilo que eles iriam receber. Vocês voltarão para casa, vocês voltarão para suas esposas, a nossa terra será liberta, os filhos de vocês crescerão aqui, e os filhos dos vossos filhos também. E eles começavam a vislumbrar aquilo ali, e saíam como pitbulls em cima do exército inimigo, e venciam a guerra. O poder da visão. O poder da visão. Qual é a visão que você tem? A visão lhe empodera. A visão lança fora a infelicidade. Entenda isso.
As pessoas, você já viu pessoas que têm felicidade na infelicidade? Quantos já viram? Tem pessoa que tem tanta felicidade na infelicidade que se você deixar ela feliz, ela fica triste. Entende isso? Porque o prazer dela é ser infeliz. Se você deixar ela ser feliz, ela fica com raiva de você. E às vezes ela solta uma risada. Quando você olha para ela, não pode. As pessoas têm que sentir pena de mim. A visão atrai o objeto. Aquilo que vejo, almejo. Aquilo que almejo, eu tenho a capacidade de alcançar. A visão atrai o objeto. Deixa eu dar um conselho antes desse último. Aquele: vou deixar na cruz. Amém? Aquilo que eu vejo, eu atraio. Eu não sei o que você está querendo, mas coloque essa foto no seu computador. Quando você acordar, quando você abrir, você vai olhar e vai ver a visão de Deus para a sua vida. Escreva na porta do seu guarda-roupa aquilo que você almeja. Pega a foto daquilo que você quer e coloca na sua casa. Onde você vai, tem algo, tem aquilo ali te perseguindo, e a visão não pode sair da sua mente. A visão tem que estar incutida na sua mente e no seu coração. Deus disse a Abacuque: escreva com letras grandes, para até quem passa correndo possa olhar. A visão tem que ser tão clara, tão grande, que até aqueles que passam correndo olhem e dizem o seguinte: eu entendi o que está acontecendo. Uma vez tal que saiu correndo um dos pais, ou o pai do ateísmo, e aí uma pessoa disse o seguinte: ei, você está correndo assim por quê? Aí ele disse: eu estou indo ver Finney pregar. Aí ele falou: mas você acredita no que Finney prega? Ele disse: eu não acredito em nada no que ele prega, mas ele acredita. Eu gosto de ver ele pregar. Entenda, meu irmão, até quem não crê vai parar para te ouvir. Esse é o poder da visão. Aleluias, aleluias. Esse é o poder da visão. A visão atrai. A visão traz compreensão além das dificuldades. Ela é esclarecedora. Enquanto os olhos deles foram abertos, eles eram nécios e embotados. Se coloque de pé e preste atenção. Olhe bem. Não converse, olha aqui para mim. Preste atenção. Os olhos deles estavam embotados. Eles não conseguiam perceber. Nécios, tardo de coração. Existe algo na Bíblia que nós chamamos de pudor literário e eufemismo bíblico. O que é isso? Quando uma palavra é pesada demais, aí o tradutor pega mais leve. Por exemplo, e Pedro falou impropérios. O que são isso? São palavras, xingamentos da pior espécie, que pessoas no mundão falam sabe? Foi o que Pedro falou. Jesus Cristo chamou eles de tardos de percepção, nécios. Sabe o que Jesus falou para eles? Seus retardados, idiotas. Foi o que Jesus falou. Nécios. O coração de vocês estão idiotados demais. Pelo amor de Deus, vocês não estão vendo que tudo fala que isso tinha que acontecer, que o Messias tinha que morrer, o Messias tinha que morrer, tinha que padecer na mão dos homens e tinha que ser crucificado, mas ao terceiro dia eles ressuscitariam. O que vocês estão fazendo a caminho de Emaús? A ordem que foi dada: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Eles não obedeceram, foram para onde não tinham que ir, perdeu a visão, quase que acaba tudo na vida deles. Sorte que Jesus, por misericórdia, chegou lá e chamou eles para o caminho novamente. Ele é o bom pastor. Quando a ovelha está se desviando, ele sempre vai lá e acolhe e diz: volta para o caminho, minha ovelha. Entenda isso. E aí Jesus aparece e começa a conversar com eles. Aí o que acontece? Eles dizem: entra, fica conosco. Aí ele entra, Jesus entra. E aí Jesus, quando entra, começa a repartir o pão. Sabe por quê? Porque a visão faz você voltar para o propósito, mas a visão só é restabelecida ou estabelecida quando você reparte o pão
e anuncia as Escrituras. Do versículo 30 ao 35, você vai ver Jesus repartindo o pão. Quando Jesus reparte o pão, a escama dos olhos cai. Aí eles dizem, aí Jesus sai de cena. Aí eles dizem: porventura não queimava o nosso coração quando Ele abria a palavra e nos anunciava as Escrituras? E no repartir do pão, a Bíblia diz, os seus olhos foram abertos. Sabe o que é repartir o pão? O pão da vida é Jesus, e Jesus é a palavra. De que você tem falado? 10 horas da vida falando de problema, daquilo que precisa comprar, daquilo que não conseguiu pagar, do lugar que você precisa viajar, e Jesus, meu irmão, você não vai falar de Jesus não? Irmão, um namorado, quando está apaixonado pela sua namorada, ele encontra com o seu amigo, ele só sabe falar dela. Ele diz: rapaz, tu é chato, cara. A gente não falou de futebol, a gente não falou de carro, tu só fala dessa namorada que você tá, só fala dessa mina, não tá dando pra andar com você não, porque ele tá apaixonado, porque ele tá amando, ele só sabe falar dela, ele só sabe falar. Um pai, quando acaba de ter neném, ele chega: você já viu o meu neném? Bonitinho. Às vezes, meu irmão, criança pequenininha quando nasce, tem tudo carinha de joelho, mas depois vai ficando, né, parecido com o pai, parecido com a mãe, né, mas olha, é a minha cara. Aí o amigo diz assim: é a sua cara, né, assim, e depois vai crescendo. Mas ele só fala da criança. Ele chega no outro dia no trabalho, a primeira coisa que ela falou foi papai, todo bobo. A primeira coisa que falou foi papai, porque a criança só fala pá, para ele é papai, pá. Ele fala para o chefe, ele fala, por quê? Porque ele está consumido pela visão do seu filho recém-nascido. Você precisa ser consumido pela visão. Você precisa falar de Jesus de manhã, de tarde, de noite. Você precisa impregnar essa cidade. Meu irmão, você precisa ganhar as pessoas para Jesus. Não ouça, os problemas não são maiores do que Jesus. Eu não sei o tamanho do seu pecado, eu sei que o sangue de Jesus é maior para purificar você do que todo esse pecado que você acha que tem. Repartiu o pão, os olhos abriram. Quer que os olhos de muitos sejam abertos? Anuncie as Escrituras, reparta o pão. A multiplicação dos pães e peixes, o título não é multiplicação, não existe esse título, multiplicação de pães e peixes. Jesus não multiplicou, Jesus repartiu. No reino de Deus é diferente. Aqui, quanto mais você recebe, mais você tem. No reino de Deus, quanto mais você compartilha, quanto mais você reparte, mais Deus te dá, mais Ele manda sobre a sua vida, porque Ele sabe que o seu coração não está naquilo. Aonde estiver o vosso tesouro, aonde estiver o vosso coração, lá estará o vosso tesouro. Aonde está o seu coração? Nas coisas dessa terra ou na esperança em Cristo Jesus? Seja prisioneiro da esperança. Aleluias. Tudo. Aleluias. Amanda sabe cantar. Aleluias. Pra curar dores. Cante, Amanda, fica à vontade. Esse amor do teu amor, mais que tudo, mais que tudo, eu confio. Pode colocar no Data Show, que esse amor, Adriana, tem poder pra curar dores. De novo o refrão. Deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, diga. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Corra pra Jesus, vão deixar na cruz. De novo, vão deixar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, olho pra você, corro pra você,
desse amor. Eu dependo desse amor, do seu amor. Sim, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Mais uma vez, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. eu gostaria de rapidamente, antes de nos despedirmos, que você venha aqui à frente, rápido. Eu não sei qual é a visão que o inferno tem lançado na sua vida, que desânimo, que sementes você tem nutrido, mas elas vão ficar, hoje, elas vão ser lançadas na lata do lixo do inferno. Toda a semente do desânimo, e você sairá daqui como prisioneiro da esperança. Você sairá daqui na fortaleza da fé. Rápido, pode vir rapidamente. Gostaria de orar por você. E a Adriana pode colocar, já ir deixando engatilhado o vídeo da missão. Rápido, bem rapidinho. Tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Enquanto isso, Adriana, pode colocar o vídeo da missão, amém? Pode vir pra frente, pode vir pra frente. Pode vir, pode vir, pode vir. Seu amor me chama. Aleluias. 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 Aleluias.